Eu aqui de novo. Dessa vez eu vim falar sobre uma série que tem me feito refletir sobre muita coisa e que não por acaso chegou até mim num momento certeiro, assim. Acho que no melhor momento que eu poderia entender muitas das coisas que a série trata, sabe? Ver de fato, assim, no dia a dia, na vida, algumas dessas coisas, sabe? E a série que eu vou falar, eu vou tentar não dar muito spoiler, tá? Mas assim, já falo aqui que assim, se você não tiver assistido, eu recomendo fortemente. Inclusive, principalmente se você trabalha no mundo corporativo, né, nas empresas e tal, que é o que a série trata, porque realmente você vai encontrar muita identificação e eu tenho certeza que você também vai refletir sobre muita coisa. A série é Ruptura, que é da Apple TV. Ela foi uma recomendação de um amigo do trabalho, inclusive, que já tinha me falado dela antes, só que aí eu acabei não assistindo, coloquei outras coisas na frente e tal, só que aí agora eu falei, não, vou assistir. E tem uma temporada só, né? A gente sabe que foi renovada, vai ter uma segunda temporada, mas deram uma parada nas gravações ali, então a gente tá na expectativa de que realmente vai ter uma segunda temporada. E assim, é uma série que ela vai, como eu falei, te fazer refletir sobre muita coisa e ela vai te prender num certo momento, assim, eu acho que eu até consegui assistir os primeiros episódios, acho que até a metade. Eu fui assistindo muito num ok, vi um, dois episódios, foi indo bem tranquila. Mas quando chegou da metade pro final, assim, ela começa a te. Você começa a ficar tão intrigado com muita coisa e vai acontecendo as coisas e você vai tendo tanta. Sabe, você quer saber tanto o que vai acontecer e como é que as coisas vão ir e tal, que você se vê assim preso nela, né? E aí eu realmente me vi assim, correndo pra terminar, sabe? E estou muito ansiosa por uma segunda temporada. Esse meu amigo também está. A gente estava até conversando sobre a série, sobre algumas coisas, né? E, e assim, acho que sem dar muito spoiler, porque isso tá meio que na sinopse, né? Mas ela fala ali, ela trata sobre o mundo corporativo, como eu falei, em que as pessoas elas que trabalham nessa empresa, elas recebem essa ruptura, né? Que seria elas conseguirem, tipo, não lembrar, elas não lembram, não sabem de nada, não sabem quem são, assim, não sabem nada da vida de fora, né, da vida pessoal, quando elas estão no trabalho. Elas entram no trabalho e automaticamente elas, assim, não sabem de nada, elas mudam, assim, um switch mesmo, assim, de tipo, você acaba tendo até uma outra personalidade de fato no trabalho, e aí você, como não tem, sei lá, nenhuma memória, nada da vida pessoal, você não faz nem ideia do que é, sabe, assim, do que você tem, sei lá, se você tem família, como que é, sabe, você não tem nada, assim. E aí, a princípio, você fala assim, cara, parando pra pensar, não é uma ideia tão ruim, porque, poxa, você também, de certa forma, não leva os seus dilemas e seus problemas pessoais e qualquer coisa com a qual você está lidando, né? Você acaba não levando para o trabalho. Então, parece talvez uma boa ideia no sentido de conseguir separar de fato esses dois mundos. Então, tanto tipo a empresa sairia ganhando quanto você sai ganhando, porque você consegue talvez ser prático e racional e focado no trabalho. E fazendo associação com o meu dia de hoje, principalmente com a minha vida nesse momento, eu até que gostaria sim de conseguir ter isso, sabe? O meu dia de hoje especificamente foi muito conturbado e muito difícil, e hoje eu gostaria de fato não conseguir fazer esse corte.
esse switch, sabe? Porque tem algumas coisas, né, que acontecem na vida da gente que inevitavelmente elas vão mexer tão profundamente com a gente, vão nos pegar tão desprevenidos e assim, vai nos dar uma reação muitas vezes muito de descontrole, sabe? E até um pouco por conta da minha ansiedade também, eu vou para esse lugar de, sabe, desespero e ansiedade e tal. E aí eu gostaria de talvez, sei lá, acho que meio que deixar isso aqui fora, lidar com isso aqui fora, fora do horário de trabalho, e aí ir pro trabalho no dia seguinte, e até assim, muitos deles lá escolhem mesmo por isso, é um spoiler talvez, mas assim, realmente para de repente você conseguir ter um tempo em que você não tenha que ficar pensando sobre os seus problemas pessoais e sobre a sua vida, então você vai pro trabalho e tipo eles continuam indo, né? Um pouco que como válvula de escape mesmo, como fuga. E hoje eu realmente pensei, falei, caramba, agora nesse momento eu acho que eu gostaria mesmo de ter essa forma de desligar. Só que aí, claro, né? Cada um de repente vai ter ali seus julgamentos sobre as coisas que vão acontecendo durante a série. Mas você vai entendendo outras nuances, né? Vão acontecendo outras coisas e que vai ficando um pouco claro de que de repente assim, não é muito saudável isso aí, hein, gente? Acho que não é uma boa ideia, não, hein? Melhor a gente mudar de ideia. Mas assim, acho que uma das coisas principais que me fizeram refletir e que eu tava conversando com esse amigo também, e eu sei que trouxeram reflexões pra ele também, eu acho que vai muito do que a série quer retratar e passar, acho que um pouco como uma crítica realmente, assim, a essa estrutura, sabe? As estruturas corporativas das grandes empresas e tal, ou até não tão grandes, mas enfim, das empresas de forma geral, nesse sentido de querer, de certa forma, separar um pouco do emocional do profissional, sabe? Tipo, de querer, de desejar, de esperar do profissional que ele de fato ignore todos os problemas e todo o emocional e tudo com o qual ele esteja lidando para se dedicar especificamente ao trabalho, sabe? É como se de fato assim, por esse pensamento inicial que eu falei, de repente tudo isso aqui que ele, né, o profissional, tá vivendo fora do trabalho, todas as questões e problemas que ele enfrente fora do trabalho, vão afetar e influenciar diretamente na produtividade dele. Então, é muito melhor que a gente consiga separar isso, né? Porque aí a produtividade dele continua a mesma e a gente continua lucrando, continua ganhando, o trabalho tem que continuar, né? E independente dos problemas que a vida apresente para essa pessoa. E não deixa de ser isso um pouco, né? Do que a gente vive realmente. E assim, acho que uma coisa que fica também muito claro ali é que existem pessoas que de repente vão conseguir lidar melhor com isso. Sabe, eu até falei num vídeo anterior aqui que eu até consigo bastante fazer essa separação, porque eu realmente meio que tento congelar um pouco do meu emocional e focar no trabalho, sabe? Só que claro que isso não é em 100% das vezes, né? Porque eu também sou ser humano. Mas fica claro também que tem muita gente que de repente consegue se encaixar melhor nesse modelo, sabe? Que consegue entrar melhor nisso, que consegue ser nesse ponto talvez mais frio, sabe? De realmente assim, não me importo tanto, sabe? E em contrapartida também tem pessoas que não se encaixam nisso e, enfim, não conseguem de fato lidar com algo nesse sentido e tem muita dificuldade em conseguir continuar ali e tudo mais. E aí, pensando sobre isso também de novo, trazendo para o meu dia de hoje, para a vida atual, assim, que o quanto a gente realmente encontra pessoas assim no nosso caminho, sabe? Corporativo, principalmente. Ao mesmo tempo que a gente também encontra muita gente que com quem a gente gera essa identificação porque é uma pessoa que de repente te responde assim, sabe? Assim,
ao mesmo tempo que de repente você de repente assim, vou dar o meu exemplo, né? Você tá lidando com algo muito difícil e aí você fala para duas pessoas diferentes, né? E uma reage de um jeito completamente ok, tanto faz, frio ou racional, do tipo, cara, sim, não é o fim do mundo, ou pensa positivo, coisa do tipo, mas assim, bem prático mesmo, não te dá, de repente, nenhum conforto, nem em palavra e nem em abraço, em gesto, em nada. E por outro lado, tem pessoas que você fala isso e imediatamente você recebe uma identificação, sabe, um respaldo, sabe, caramba, poxa, sinto muito, tal, mas vai ficar tudo bem, e de repente em forma um acolhimento em forma de palavra, em forma de abraço realmente, ou em forma só de estar ali, coisa assim, sabe, assim. E assim, já falando aqui, né? O quão preciosas são essas pessoinhas aqui, sabe? Que dá vontade, assim, de pôr num potinho, porque talvez essas pessoas não tenham ideia do quão importante isso é, sabe? Principalmente falando sobre mim, dessas pessoas que hoje me acolheram, elas não têm noção do quão importante isso foi pra mim, sabe? Mas ao mesmo tempo, assim, essas pessoas aqui, sei lá, acho que a gente pode entrar aqui num debate, numa discussão sobre o quão bom ou ruim, certo ou errado estão, né? Porque, assim, acho que a gente também não pode cobrar ou esperar empatia ou amizade mesmo, cuidado de todas as pessoas, 100% das pessoas com quem a gente trabalha, né? Assim, acho que seria completamente irreal esperar por isso e cobrar isso. Então, não sei, realmente não sei dizer se, sei lá, se tem como a gente debater e discutir sobre a atitude dessas pessoas aqui. O que eu acho só é que, de fato, existem esses dois tipos de pessoas, duas formas de lidar com a mesma informação. E aí, claro que, sei lá, assim, às vezes eu até ouvi isso de uma amiga hoje, que ela falou assim: teve uma situação que ela encontrou com uma pessoa no elevador e ela viu que essa pessoa estava com uma feição de choro, não estava com uma cara muito boa e tal, e nem era alguém com quem ela tinha uma amizade, com quem ela já tinha trocado mais do que um bom dia, boa tarde, né? Tá, não tinha relação. Só que ela é essa pessoa desse potinho aqui, ó, desse grupinho aqui. Porque ela é essa pessoa que, assim, independente disso, ela viu. Então ela vai até a pessoa e pergunta: tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Posso ajudar com algo? Ou qualquer coisa do tipo. E até ela me falou que depois, acho que ela deu alguma coisinha, não sei se foi um doce, alguma coisa ali para aquela pessoa. E o quão essa pessoa ficou, sabe, grata por aquilo, por esse gesto, né? Porque também é um pouco do tipo, cara, tem alguém me vendo, né? Tem alguém me percebendo como pessoa e tem alguém lidando comigo como pessoa, né? Lidando comigo como alguém que tem suas necessidades e fragilidades e momentos de dificuldade. E também não custa nada, não custou nada para essa pessoinha do potinho aqui, essa minha amiga, né? Para ela é tipo, é um ato normal, né? Faz parte de quem ela é. Por isso, falei que essas pessoas aqui merecem um potinho. Mas, em contrapartida também, você pode vir a, sei lá, de repente até desenvolver um pouco mais de contato, de relação por conta do trabalho com algumas pessoas. Você pode até vir a conversar com elas sobre coisas pessoais suas, ou enfim, debater sobre discussões e tudo mais, e ainda assim ser uma pessoa que ela não tá nesse lugar assim de alguém que se importa tanto. Então, de repente, você não vai esperar isso dela e você não vai receber isso dela, independente de o quão você acredite que você é próximo dessa pessoa e o quanto você de repente pode ser a pessoa do potinho e se dedicar para isso, mas sei lá,
de novo, sem tentar julgar ninguém, mas acho que é muito mais é muito mais culpa nossa, da nossa expectativa. A gente, de repente, ser uma pessoa que é empata com o outro e aí tá sempre ali, sempre que essa pessoa precisa estar ali e se doar e ouvir e ajudar. E aí, consequentemente, criar uma expectativa de que isso vai ser recebido de volta, né? Não, vai muito da nossa expectativa mesmo, daquilo que a gente cria, e aí é muito melhor a gente de fato assumir isso, sermos honestos conosco, de falar, caramba, eu acabei esperando muito de uma pessoa e isso é algo meu, fui eu quem criei aquela expectativa. De repente não foi o outro que me deu. E mesmo que seja, tá? Mesmo que talvez seja o outro que tenha me dado, me feito pensar assim, me feito entender que talvez, poxa, eu tenho um lugar diferenciado para essa pessoa tem uma consideração, essa pessoa fala que gosta de mim e tudo mais, mas ainda assim as expectativas são minhas, sou eu que as crio, então é muito mais fácil eu assumir que, ok, da mesma forma como eu criei expectativas, eu também posso descriá-las. Mas assim, voltando pra série, tá? Outra coisa que fica muito claro ali na série é que isso talvez seja um pouco spoiler, tá? Mas eu vou tentar não contar muito, só por cima. Mas que as pessoas que trabalham ali. Aí assim, pensa que você é uma outra pessoa no trabalho, né? Então você é como se fosse realmente até uma outra personalidade, ou sei lá, você é uma outra pessoa. E aí você também faz amizades, você também se interessa por pessoas romanticamente. Então, assim, você também cria laços com as pessoas ali dentro, sabe? Então isso fica claro e evidente na série que assim, mesmo que a empresa ela imagine que dessa forma ela vai conseguir fazer com que a pessoa, o profissional, fique 100% focado no trabalho e faça aquilo ali e tá naquilo ali somente como se ela esquecesse completamente qualquer outro sentimento, ela realmente não traz nada de fora, mas ela pode criar algo novo lá dentro com essas outras pessoas. E até assim, tem um pouco disso lá. A empresa em si, ela até acaba motivando um pouco essa ação de colaboratividade, de equipe e tal. Da mesma forma como também existem as rivalidades, as disputas entre equipes, que isso a gente realmente vê, né, no dia a dia e tal. Só que essa proximidade, querendo ou não, ela também vai gerar, né, sentimentos, ela também vai gerar reações. Então, sabe, já tá meio que fadado a. Não sei se dá tão certo, porque, sei lá, dá a entender que assim, a menos que de fato fossem máquinas, sabe? Assim, esquece coração. A menos que fossem pessoas que de fato não conseguissem sentir absolutamente mais nada. Que só processassem, fizessem o trabalho e pensassem no trabalho muito racionalmente, logicamente, sem ignorando completamente qualquer outra coisa, coração e sentimentos. A menos que fosse assim, não teria outro jeito, sabe? Então, pra mim, a série dá muito esse recado, sabe? De tipo, que nós humanos, nós nunca vamos ser máquinas. E isso pode ser preocupante no sentido de para onde a gente está avançando em relação à inteligência artificial. Então, assim, né? De repente, nesse mundo em que agir como uma máquina fosse o ideal, então automaticamente ser substituído por máquina seria algo, sei lá, que não teria como evitar, né? Inevitável. Mas, ainda assim, nós temos. Tem outras coisas que também nos ajudam, né? Que essa parte sentimental nossa, né? E até essa cabeça pensante junto com o coração, junto com ações, nos dá, né, outras coisas, como no caso de empatia, como eu falei, de você saber lidar com o outro, de você saber se comunicar. Isso tudo vem dessa nossa capacidade de racionalizar, mas também sentir.
Então fica claro que, tipo, a gente não conseguiria ser diferente, porque somos esses seres, né? Pensantes, mas também que sentem, né? Que têm sentimentos. Então, para mim, surgiu muito como essa crítica, de fato, né? A esse modelo de pensamento empresarial, né? E hoje em dia, né, tem se falado muito sobre a empresa humanizada e humanizar algumas coisas que antes não eram humanizadas e, enfim, de um tratamento mais humano e de se falar mais sobre saúde mental, sobre burnout. Tem vários assuntos hoje que são pauta por conta desse lugar que a gente chegou também de completa estafa e produtividade e correria e tudo mais que a gente sabe que tá aí, né? Que todo mundo convive com isso. Mas, sei lá, a forma como a série aborda, eu acho que ela traz, inclusive, muitas coisas que não são nem fáceis de você ver, sabe? Assim, você vê, você entende o que aquilo significa e você se sente completamente irritado e indignado e até um pouco enojado com algumas coisas, mas se você parar para pensar friamente, você vê isso no seu dia a dia. Você vê isso, basta olhar para o lado. Se você, de repente, tem a sorte de não ter vivido nada nesse sentido, você provavelmente já viu alguém e já presenciou algo, sabe? Então, é uma forma, talvez bastante dura, de retratar algumas coisas, mas que é pra isso também. Eu entendi que, tipo, a série ela quer realmente te dar esse chacoalhão e te fazer pensar. E por isso eu recomendo mesmo pra todo mundo que trabalhe, né, no mundo corporativo, principalmente, mas pra qualquer pessoa. Acho que é importante porque a gente consegue ver muita coisa que vai se repetir como sociedade mesmo, em qualquer contexto. Então acho que é importante mesmo ver. E aí, como eu falei, me trouxe reflexões muito bacanas, assim, de para onde eu, como profissional, tô indo, né? E até mesmo assim, coisas com as quais eu tô criando expectativa, ou até mesmo de, sabe, de você conseguir reconhecer isso que eu falei, de cara, existem pelo menos dois tipos de pessoas nesse contexto. Então, você não vai receber a mesma coisa e a mesma empatia e o mesmo acolhimento de todas elas. Você vai encontrar pessoas com as quais você não vai poder contar ou não vai receber isso, e você vai ter que lidar com isso. E faz parte, né, do jogo do mundo corporativo. E infelizmente, sim, você também vai precisar, de certa forma, controlar o seu emocional para conseguir fazer com que o racional muitas vezes predomine no seu trabalho, né? Mas você também vai ter que aceitar e permitir que muitas vezes você vai precisar sim de um tempo e deixar que o emocional venha e assim, sabe, que se forçar de repente a trabalhar no automático ali não é a solução muitas vezes. De repente você precisa realmente pausar, absorver, entender o que está acontecendo, processar as emoções, deixar que elas venham. E aí, num outro momento, num outro dia, no dia seguinte, na semana seguinte, depois de algum tempo que você se der e se permitir para processar isso, aí sim você retoma, você volta para a cabeça racional e pensante de dias atrás, sabe? Mas que você vai se ver envolto em sentimentos, né? E você vai precisar lidar com eles. Não tem outra alternativa, sabe? Bom, e assim, só tô gravando esse vídeo agora porque, como tá muito latente esses pensamentos na minha cabeça, né? E eu tô com muito essa sensação mesmo assim de alguém que tá entendendo de fato o quão difícil é realmente você lidar com coisas externas dentro do trabalho e principalmente o quão é difícil que você consiga receber acolhimento dentro das empresas, acho que o principal. Então, sei lá, eu me vi precisando, sabe? Acho que isso se
Esse canal aqui, ele virou até que um pouco um diário quase, então quando eu sinto que eu preciso falar de alguma coisa, eu venho aqui, gravo e boto pra fora. Bom, mas é isso, eu deixo essa indicação da série pra vocês, assistam realmente. Se você já assistiu, inclusive, comenta aqui pra mim, me fala aí o que você achou, o que você tem pra compartilhar comigo. Vamos, né, dissertar aqui, resenhar sobre a série. Só pra dizer de forma resumida e geral, assim, mas eu tô bem agora, eu recebi de fato uma notícia hoje que me deu uma abalada, assim, e eu precisei lidar com isso, e eu tive que lidar muito com o emocional, mas eu tive ajuda dessas pessoas do potinho aqui, ó, então um beijo pra vocês, que vocês sabem quem são. E agora, como eu falei, eu deixei vir, veio o que tinha que vir, lidei com o que tinha que lidar, processei. Agora eu tô um pouco mais no lugar, um pouco mais calma. Me dei esse tempo, pedi por esse tempo, reconheci que eu precisava desse tempo pra colocar no lugar, pra pensar. E aí agora eu me sinto melhor e vou conseguir colocar um pouco, né, de novo da minha cabeça de novo no trabalho, deixar esse assunto um pouquinho de lado e seguir, né? Que a vida, ela é uma caixinha de surpresas e nem sempre só de coisas muito boas, né? E a gente tem que saber lidar também com as adversidades, com as coisas da vida. A gente só não pode, de fato, fingir que somos de metal, de aço, né? E ignorar completamente qualquer sentimento que a gente tenha. Isso eu abomino 100%, tá? Não seja essa pessoa, sabe? Tipo, eu acho, na verdade, que o mundo precisa cada vez mais de pessoas que se importam e que demonstram que se importam e que são acolhedoras. Eu sei que nem todo mundo tem isso muito aflorado e natural, mas assim, acho que a gente consegue, pelo menos, ser bom ouvintes quando as pessoas precisarem. Isso já é uma forma de acolhimento. Você não precisa saber o que dizer, você não precisa gostar de abraçar ninguém. Não, muitas vezes só de você estar disposto a ouvir e estar ali do lado da pessoa, isso já demonstra um acolhimento e isso com certeza faz uma diferença enorme para a pessoa que está recebendo, sabe? Bom, mas é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra mim, se inscreve aqui no canal, compartilha e chama mais gente pra conversar aqui com a gente. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!